Saudamos a todos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para você. Depois de um ano no sul do Piauí com a minha esposa, nestes últimos 12 meses, Deus fez maravilhas. Pela graça de Deus, pudemos construir um prédio de 10 de largura por 50 de fundo, 500 metros quadrados, e uma quadra coberta para os desbravadores de 600 metros quadrados, 20 por 30. Está tudo feito, está tudo pago, nem um centavo de dívida. 1.200.000. Tudo pago, tudo com doações. A Deus toda a glória. Isso foi feito em 11 meses, tudo. Mas prédio não é nada, porque isso vai ser queimado em breve. O importante são as almas. Pela graça de Deus, temos ali, na terça-feira, um pequeno grupo de 40 pessoas. Na quarta-feira, temos um culto de oração na igreja com 40 pessoas. Frequentam todos os cultos de oração. Na quinta-feira, temos um pequeno grupo de 40 pessoas. Queridos, e no sábado, às 4:30 da tarde, temos o culto, frequentado por 80, 90 pessoas. O último sábado que estivemos lá, foram 150 pessoas no culto de sábado à tarde. A Deus toda a glória. Nenhum batizado, com exceção, uma pessoa que está lá é batizada. Então, a Leila e eu, e mais uma pessoa batizada. Os outros, todos esperando por batismo. Queridos, isso é o que Deus tem feito ali no sul do Piauí. A igreja mais próxima está a 150 quilômetros dali. Ali onde estamos, no meio do mato, não temos nenhuma outra igreja, nem a católica existe ali. E então, pela graça de Deus, foi fundado ali o Centro Comunitário Vida. E agora, questão de um mês, 40 dias atrás, veio uma equipe de dentistas de Brasília. São 1.000 quilômetros de Brasília até lá. Eles vieram pagando do bolso a passagem, vieram de ônibus, trazendo material, 4 dentistas, e atenderam, fizeram 207 atendimentos. Fazendo próteses, extrações, enfim, todo o material. Tudo como voluntários. Deus tem abençoado a mim e a Leila. Deus tem nos dado a alegria de termos ali realmente um período de aposentadoria bem agitado. Bem agitado. Porque nós pregamos ali terça, quarta e quinta, sábado e domingo. Sábado de manhã, das 8:30 até as 11:30, 3 horas, desbravadores. Domingo de manhã, das 8:30 às 11:30, 3 horas de desbravadores. 3 horas. Eles estão lá. Eles estão lá. Neste momento, eles estão lá. Estão lá. São 55 desbravadores. 55. Por que não são 100? Porque ainda não deu tempo de chegar no 100, mas vai chegar. Vai chegar no 100. Queridos, Deus é grande. Deus tem feito uma obra que a Leila e eu ficamos assim abismados por tudo que Deus está fazendo. Então, nós queremos agradecer o convite que o Tanaka e a Casey estenderam até nós para podermos participar com vocês aqui nesta manhã. Nós agradecemos o ministério da Casey também, através das jornadas de cada dia. Tem sido uma bênção. E queremos agradecer pelo privilégio de hoje podermos fazer a dedicação de um menininho que vai completar 2 aninhos. Convidamos aqui a minha esposa, que vem aqui à frente, convidamos também o Newton e a Raíssa,
que venham aqui à frente, trazendo Joshua. Joshua e Adassa. Adassa já foi apresentada. Tivemos o privilégio de fazer o casamento do Newton e da Raíssa, o privilégio de apresentar também, podem subir aqui, o privilégio também de fazer a apresentação, dedicação da Adassa, e o Joshua está esperando, vai completar 2 aninhos, porque estão esperando que aparecesse essa oportunidade para nós dedicarmos o Joshua para Jesus também. Eles moram lá em Fort Myers. Vieram lá de Fort Myers para essa apresentação. Aleluia! Deus seja louvado. Não é uma família linda? Família linda, não é? Deus seja louvado. Queridos, eu me inspirei hoje a ler para você, Newton e Raíssa, a história de Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 10. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. É comum chorar quando você está orando? Ana chorou muito. E ela fez um voto para Deus, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará a navalha. Esse é o voto que Ana fez. Ela não tinha nenhum filho. Era estéril. Verso 19 diz: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, Eucana e Ana. Depois voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Deus se lembra de você. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ana, porém, não foi no ano seguinte para adorar ao Senhor. Ela disse ao marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eu dei para Deus, ele vai ficar para sempre, então deixa eu desmamá-lo primeiro, e depois ele nunca mais vai morar comigo, ele vai morar no templo. Imagine quantos aninhos tinha Samuel quando foi desmamado. 3, 4, 5? Eu mamei até os 3 anos. Acho que naquele tempo, acho que mamava mais tempo, não é? Porque quando ele foi desmamado, ele foi levado para o templo. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, Ana. Fique aqui até desmamá-lo. E que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos. Não sei se ela escolheu um novilho de 3 anos, porque eram 3 anos também a idade do filho, talvez, não é? Porque o novilho era de 3 anos que ela levou para ser sacrificado. E aqui diz: uma medida de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino era ainda muito pequeno, diz aqui. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor me concedeu o meu pedido. Por isso também eu o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. Queridos, é fácil dar para Deus quando só tem um filho? Deus pediu para Abraão um filho quando ele só tinha um. Deus, o Pai, deu para você um filho que ele só tinha um. E Ana prometeu dar o único filho que ela tinha. Aqui diz mais. Depois que Ana deixou o filho, voltavam para sua casa, assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava.
teve mais 3 filhos e 2 filhas. Deus então deu para Ana mais 3 filhos e mais 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. E o verso 26 diz: e o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Queridos, tudo que você dá para Deus, você não perde. Seja o dízimo, seja a oferta, seja um filhinho. Tudo que você dá para Deus, você não perde. Aliás, você não perde nada com Deus. Ah, decidi servir a Deus, guardar os mandamentos de Deus, perdi o emprego. Você não perde nada com Deus. Ele está preparando algo melhor e maior para você. Então, parabéns, Raíssa e Newton, porque vocês dedicaram a Daça para Jesus, e vocês vão dedicar agora o Joshua para Jesus. Joshua é o nome de Jesus em hebraico. Jesus, não é? No grego, e Joshua em hebraico. É o mesmo nome, é o mesmo significado. Aquele que nos salva dos nossos pecados. Nós queremos dedicar agora, neste momento. A igreja pode se ajoelhar conosco e vamos então orar. Pai querido que estás nos céus, humildemente aqui nos ajoelhamos na Tua presença. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estar aqui com o Newton, a Raíssa, a Daça e o Joshua. Derrama o Teu Santo Espírito sobre o Joshua, Pai. Esse menino que veio do Senhor e é do Senhor. Ele está sendo dedicado para o Senhor. Unja-o com o Espírito Santo. Unja a Daça também com o Espírito Santo. Unja o Newton e a Raíssa para que eduquem os filhos para o Senhor Jesus. Derrama sobre eles esta bênção. Salva este lar para a eternidade. É em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Queridos, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais emotivo. Quando eu era um pastor jovem, eu não sofria nem com os problemas dos outros. Eu não era muito empático. Comissão de igreja, para mim, era a coisa mais fácil. Eu resolvia tudo assim. Passou na minha frente, eu passava por cima. Isso no começo. Não tinha muitos sentimentos. Mas Deus vai ensinando a você a ter sentimentos. E então, com a idade, dirigir uma comissão de igreja se tornou muito difícil para mim. Sofrer com as pessoas, Deus me ensinou a sofrer com as pessoas, a chorar com as pessoas. E é isso que Deus ensina você, a ser sensível às necessidades das pessoas. Como é bom quando Deus dirige e abençoa a nossa vida. Hoje é o Dia Mundial da Criança Adventista, é o Dia Mundial dos Aventureiros. E coube a nós partilhar com vocês a palavra de Deus. Antes, porém, queremos orar, mais uma vez. Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo. Que fale o Senhor e não o homem. Que fale o teu Santo Espírito ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
Por que temos aventureiros? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 22, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 22, e o verso 6. Por que temos aventureiros? Temos desbravadores dos 10 anos aos 15 anos. Temos 55 desbravadores lá no sul do Piauí. E aqui também a Igreja Central tem desbravadores, vocês também têm filhos desbravadores. Mas temos também os aventureiros, que vai da idade de 6 anos aos 9 anos. Por que temos esses clubes? Para salvar as nossas crianças, para preparar as nossas crianças para o céu. Enquanto viverem na terra, serem instrumentos de Deus aqui na terra. Mas o alvo é o céu. Por isso, diz aqui em Provérbios 22, e o verso 6, ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. O voto dos aventureiros, por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. A lei dos aventureiros, Jesus me ajude a ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. O alvo do aventureiro, já desde pequenininho, nessa idade, aprende o alvo, a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. E o lema, o amor de Cristo me motiva. É o amor de Cristo que nos impulsiona, que nos move na salvação das almas. Quando eu nasci, minha mãe me dedicou ao Senhor. Ela leu a história de Ana. E ela disse, Senhor, esse menino está enfermo, está para morrer, eu quero dar o nome para ele de Samuel. Eu quero dedicar esse menino para o Senhor. O Senhor cura este menino e ele será teu para sempre. Será que Deus ouviu a oração? Queridos, Deus me cercou de bênçãos. Interessante que eu queria ser um menino igual aos outros. Eu queria fazer coisas erradas como os outros faziam. Eu queria aprender, quando eu tinha meus 13, 14 anos, queria aprender a fumar e beber como todos os meus amigos fumavam e bebiam. Eu não tinha amigos da igreja, eu tinha amigos mais fora, parentes. E eu via que eles faziam todas as coisas erradas. Eu queria fazer também para ser igual a eles. Não dava certo. Não conseguia aprender a fumar, não conseguia aprender a beber. Com 14 anos, para 15 anos, meus amigos iam para casas das prostitutas, e eu queria ser como eles. E eles me levaram, e todos eles entraram nos quartos com as mulheres, e eu fiquei numa sala grande, e disseram, esse aí é virgem. Ninguém apareceu ali. Fiquei lá mais de meia hora. Parece que fiquei invisível ali dentro daquela sala. Depois eles saíram dos quartos e fomos para a cidade. Eu não lia a Bíblia, eu não orava. E por que eu não conseguia fazer coisas erradas que todos faziam? Eu estava bloqueado. Eu estava bloqueado. Alguém estava fazendo alguma coisa para me impedir de pecar. Quem seria esta pessoa? Meu pai e minha mãe. Porque desde pequenininho, meu pai e minha mãe estavam dizendo, você foi dado para Deus. Você vai ser pastor. Eu dizia, eu não quero ser pastor. O problema é seu, Samuel. Nós fizemos a nossa parte. Você foi curado e foi dedicado ao Senhor.
E ela foi repetindo isso. Instrui, ensine a criança no caminho em que ela deve andar. Ainda que for velho, não se desviará dele. Eu queria me desviar. Eu queria ser como todos eram, mas eu não conseguia porque tinha alguma coisa me bloqueando. As orações suas, mamãe e papai, as suas orações bloqueiam o seu filho, a sua criança, do mal, da tentação, do pecado. Ah, mas meu filho não quer saber de Deus. O problema é se você não quer saber de Deus. Se o seu filho não quer saber de Deus, não é o problema. Porque não cabe a ele. Enquanto ele estiver sob a sua tutela, a decisão é sua e não dele. Ele não quer ler a Bíblia. Esse não é o problema. O problema é se você não estiver lendo a Bíblia. Aí não quer jejuar, não quer orar. Não é o problema. O problema é se você não estiver jejuando e orando. Meu querido irmão, Deus colocou você pai, você mãe, na vida da criança para ser Deus na vida dela. Você está no lugar de Deus na vida do seu filho. Por isso, mesmo eu não orando, não tinha Bíblia, não tinha lição da escola sabatina, não tinha nada, meus pais eram muito pobres. Mas eles oravam por mim. Eles não iam dormir enquanto eu não estivesse dentro de casa. Meu pai saía pelas ruas da cidade me procurando. Minha mãe não permitia que ele fosse dormir se eu não estivesse dentro de casa. E ele saía. Perguntava, onde é que tem um baile aí? Onde é que tem uma festa aí? Está em tal lugar. Ele ia lá. Eu estava com os meus amigos lá. Mas não bebia. Onde é que tem carnaval? Tal lugar. Ele ia lá, eu estava lá. Mas eu não pulava. Eu ficava olhando aquilo, todo mundo pulando, para mim era tudo tão estranho. Todo mundo alegre, todo mundo festejando, e eu estava ali por estar. Mas eu não fazia nada daquilo que eles faziam. Tem algo errado comigo. Queridos, orações dos pais, da mãe e do pai, criam o quê? Um escudo de proteção em torno do seu filho, da sua criança. Você está no lugar de Deus na vida dela. Se você está salvo, ela está salva. Se você estiver perdido, a sua criança está perdida. Qual a prova bíblica? A Arca de Noé. Os pais que não entraram, se perderam. E por que as crianças não entraram? Porque os pais não deixaram, se perderam também. A decisão dos pais vale para os filhos enquanto estão sob a tutela deles. Você é salvação para a sua família, pai e mãe. Você é salvação para o seu lar. Então não fique tão focado e tão obcecado porque o meu filho não faz isso, porque o meu filho não faz aquilo, ele não lê a Bíblia, ele sai de casa sem orar. Você que não pode sair de casa sem orar. Ele não jejua, você que não pode viver sem jejuar. Você, pai, você é o sacerdote do lar. Vocês já leram na Bíblia que enquanto os filhos de Jó saíam para as festas. Jó não ia para as festas, mas os filhos iam. E o que ele ficava fazendo em casa? Orando e oferecendo sacrifícios, porque ele dizia lá em Jó capítulo 1, pode ser que os meus filhos tenham pecado. Então eu estou aqui. O foco é você. Deus criou um lar em que você representa Deus na família. A esposa representa o Espírito Santo na família. E, meus queridos, instrua o menino no caminho que ele deve andar.
que até quando for velho, não se desviará dele. E minha mãe dizia, você vai ser pastor. Não quero. Eu vou levar você para a escola dos profetas. O internato adventista surgiu para ser escola dos profetas. Eu disse, eu não vou, você vai. A minha mãe não tinha psicologia nenhuma, porque ela não respeitava minhas vontades. Não tinha nenhuma psicologia. Mas ela tinha uma coisa, decisão, firmeza. Ela disse, você vai, não vou, vai. Não tinha dinheiro para o ônibus. Pegou carona com um caminhão. Foi ela e eu dentro do caminhão. Até Curitiba. Ela não tinha dinheiro para pagar o colégio. Então, ela andou pela cidade de Curitiba, perguntando onde é que é a casa do deputado Igor Losso. Ela não tinha dinheiro para nada. O Igor Losso mora em tal lugar, lá para aquele lado lá. Vai nessa direção. E cada esquina que ela chegava, tinha uma pessoa ali, e ela perguntava onde é a casa do doutor Losso. Sobe mais, vai subindo, ainda está longe. Lá mais na frente, uma outra pessoa, que ela me disse que eram pessoas que estavam nas esquinas, mostrando para a direção. Eu não acredito que eram pessoas. Para mim, eram anjos. Anjos. Porque ela nunca tinha pisado em Curitiba, uma cidade grande. E ela se viu lá no centro de Curitiba, buscando a casa do doutor Losso. E de esquina em esquina, alguém indicava o caminho. Até que ela chegou, caminhando, na casa deles. Como é que a senhora chegou aqui? Eu vim caminhando. Mas como é que você achou? Toda esquina tinha uma pessoa que me apontava o endereço. E ela contou toda a história. Eu dediquei o meu filho, ela estava sozinha. Ela me deixou na casa da minha tia. Ela contou a história, eu dediquei meu filho para ser pastor e eu trouxe para estudar no colégio, mas eu não tenho dinheiro. Ele escreveu uma cartinha, um bilhete, assinou e disse, leve esse bilhete, leve lá no internato e é uma bolsa de estudo que eu vou dar. Na saída, o pai do doutor Igor Losso, creio que é Luiz Losso, disse, a senhora veio a pé e vai voltar a pé? Sim. Não, então vou levar a senhora de carro, até o ponto do ônibus. Levou a minha mãe até a Praça Zacarias, no centro de Curitiba, para pegar o ônibus. A senhora tem dinheiro para o ônibus? Não, não tenho. Então está aqui o dinheiro do ônibus. E minha mãe, então, voltou de ônibus até a casa da minha tia. Conseguiu me colocar na escola dos profetas. Foi embora para casa. Deus colocou sentado na minha frente a Leila. E eu doido para fazer coisa errada, mas ela não fazia. As minhas mãos querendo tocar o que não precisava tocar, mas ela segurava. Começamos a namorar com 16, antes dos 17 anos. Ainda estava com 16 anos. E ela firme, uma pastorinha já desde aquela idade. Mas isso durou 4 meses, eu fui expulso. Fui expulso do colégio. Aí minha mãe veio até o colégio, lá do interior, e o diretor falou, pode levar o rapaz, ele está expulso. Porque eu xinguei um rapaz, um colega de classe, dentro da sala de aula, ele me expulsou. O diretor Yarley Linhares, pastor Yarley Linhares, pegou minha mãe, colocou no carro e foi levar até o centro de Curitiba, na casa da minha tia. Isso era um sábado à noite. Então ela disse para ele, eu dei esse menino para ser pastor.
E eu fiz tudo para ele vir estudar aqui. Agora o senhor está mandando ele embora. O senhor vai ter que saber com Deus. O senhor vai ter que responder diante de Deus. Porque eu dei ele para ser pastor. Ele não falou nada. Deixou a minha mãe na casa da minha tia, voltou para o colégio, chegou lá, me chamou, disse: Samuel, vamos dar mais uma chance para você. Aleluia. Mais uma oportunidade. Porque Deus usa o pai e a mãe, e a firmeza não é psicologia, meu irmão. É firmeza, é determinação. Não é você perguntar para o seu filhinho: você quer comer isso, filhinho? Você quer comer aquilo? Não. Você vai comer o que precisa ser comido. Não é você perguntar para o seu filhinho que horas que ele quer dormir, ou que horas ele quer acordar. Você escolhe, você decide quando dormir e quando acordar. Você decide quem será o amiguinho do seu filho. Você decide a escola do seu filho. Pobres como eram os meus pais, eles me colocaram na escola adventista. Estudei 3 anos numa escola pública. Foram 3 anos fora da igreja. Primeira, a quinta, sexta e sétima série. Na 8ª série, fui para o internato, voltei para Deus. Escola cristã, traz seu filho para Jesus. Queridos, instrua o menino, ensina o menino no caminho que ele deve andar. E até depois de velho, não se desviará. Pode se desviar, mas volta. Pode cair, mas volta. Volta para os pés de Jesus. O lema que Deus colocou no coração dos aventureiros, qual é o lema? O amor de Cristo me motiva, me constrange. Você sabe que um lema na vida muda a vida da pessoa? Quando eu tinha 17 anos, eu fiz o lema na minha vida. Antes, a vitória ou a morte? Olha só, para um garoto de 17 anos, escolher esse lema, a vitória ou a morte? Queridos, o que Deus vai dar? Se você diz a vitória ou a morte, o que Deus vai dar? A vitória? O lema da sua vida muda a sua história. Oswaldo Cruz, higienista brasileiro que conseguiu libertar o Rio de Janeiro da febre amarela, ele tinha um lema: não esmorecer para não desmerecer. Rui Barbosa, esse homem inesquecível, que viveu e lutou por seu lema, o direito e a liberdade. O lema de Louis Pasteur, cientista químico, é o homem que honra a posição e não a posição que honra o homem. Madame Curie, física e química, com 2 prêmios Nobel. Qual era o lema dela? Trabalhar com desinteresse sem outro motivo, senão o de beneficiar a humanidade. E na galeria bíblica você vai encontrar heróis como José, que tinha um lema na vida. Qual era o lema de José? Está em Gênesis, capítulo 39, verso 9. Qual era o lema de José? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Como eu poderia pecar contra o meu Deus? É o lema de José. Pecar, nem pensar. Era assim que o José pensava. E qual era o lema de Josué? 24:15. Josué 24:15. Qual o lema dele? Eu e a minha casa serviremos ao
Senhor. Será que Josué chegou para os filhos? Ó, meu filho, minha filha, eu estou tomando uma decisão aqui de servir ao Senhor, o que vocês acham? Ou vai, ou vai. Você não come da minha comida, do meu arroz, do meu feijão, não sou eu que pago tudo aqui em casa, então eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí a psicologia. Queridos, nós queremos salvar os nossos filhos a qualquer custo. A qualquer custo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É dia de culto, hoje é sábado. Não vou na igreja. Tá, tudo bem, filho. Se você quiser, você vai. Você acha que é assim? Como é que era lá em casa, Anderson? Ah, se você quiser ir para a igreja, vai. Se não quiser, não vai. Como é que era? Vamos. Estamos indo. Estamos indo. Quantas vezes ele calçou o sapato, o tênis dentro do carro? Ah, não estou pronto. Vai assim mesmo. Quer ir sem sapato? Vai. Mas vamos. Quantas vezes ele calçou dentro do carro o tênis? Porque não é deixar à vontade dos filhos. O que você vai assistir na televisão? Ah, esse é um programa dos jovens. Um dia ele estava reunido com a Evelyn e o Anderson, reunido com os filhos, com os amigos dentro de casa. Isso ele já tinha maioridade já. Num sábado à noite, assistindo um filme que, quando eu cheguei em casa, passei assim pela sala, olhei assim e falei, que filme é esse? Chamei, que filme é esse, filho? Isso é uma sátira do exorcismo. Ou seja, não é o exorcismo, é um filme que fizeram como uma sátira, uma brincadeira. Falei, corta, desliga. Não, desliga. O que é de Satanás nós não vemos nem de brincadeira. Nem por brincadeira a gente assiste. Ah, mas onde é que está a psicologia? Queridos, eu respeito os psicólogos, lógico, e aconselho as pessoas a terem psicólogos cristãos, não é nada contra. Eu estou falando quando você quer usar a psicologia para soltar tudo na mão dos seus filhos. O telefone. Ah, mas a criança tem que ter um telefone. Quem disse que ela tem que ter um telefone? Você acha que estes da família real, os filhos têm telefone? Da família real, os filhos têm telefone, têm iPad? Eu me lembro quando o Steve Jobs era vivo, que eu era o dono da Apple, ele fazia questão de falar que os filhos deles não tinham iPhone, não tinham iPad, não tinham iPod, não tinha nada de i. Ah, mas o meu filho vai ficar o quê? Traumatizado. Ele vai ficar puro. Você educa os seus filhos, não o iPhone. Então, meu querido irmão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual era o lema de Esther? Esther 4,16. Irei, e perecendo, pereço. Lemas mudam a vida de uma pessoa, meu irmão. E qual era o lema de Ruth? Ruth 1,16. Aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Por isso ela faz parte da galeria bíblica, Ruth. E qual era o lema do profeta Samuel? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E qual era o lema de Paulo? Filipenses 1,21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E qual era o lema de Ellen White? Eu sei em quem eu creio. Enquanto criticavam e falavam, eu sei em quem eu creio. Qual o lema da Leila?
seguir em frente, sempre fazendo a vontade de Deus, sem nunca desistir, mantendo a chama acesa até Jesus voltar. E o lema bíblico, o verso da Bíblia que eu escolhi para ser o meu lema, está em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20 e o verso 24. Esse é o lema que eu carrego comigo desde o meu primeiro ano de ministério. Começamos o nosso ministério em 1975, janeiro de 1975. E desde então tenho esse lema, Atos capítulo 20 e o verso 24. Leia comigo. Porém, em nada considero a minha vida preciosa, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o do Evangelho da graça de Deus. Minha vida não é preciosa. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meu querido irmão, os aventureiros têm um lema, desbravadores têm um lema. E qual é o seu lema? Que tal sugerir aqui, o que faria Jesus em meu lugar? Sempre, sempre. Acorde e durma pensando o que faria Jesus em meu lugar. Antes morrer do que pecar. Que tal esse lema? Antes morrer do que pecar. Que tal esse lema? O céu a qualquer preço. Qual era o lema de Jesus? Minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Não vim fazer outra coisa neste mundo, a não ser a vontade do meu Pai. Minha comida, minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Esse foi o lema da vida de Jesus. Então, meu querido pai, minha querida mãe, as crianças, os aventureiros, os desbravadores, hoje é o Dia Mundial da Criança Adventista, eles precisam de mãos firmes, seguras, determinadas, para levá-las para o céu. Quando você olha para a sua filhinha, para o seu filhinho, lembre, este é só o começo da jornada. É só o começo de uma longa jornada, que não termina enquanto Jesus não voltar. E nessa luta, nessa jornada, você vai enfrentar batalhas. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, diz a letra do hino. Mas o troféu não é de quem nunca fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar para trás, tudo que passou, eu venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos para reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois a sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Amém? Amém. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos.
Eu vi o meu limite, vi diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar para trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos para reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. Pra minha nova história. Vejo vitória se hoje eu olho pra trás, e à minha frente eu sei que existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou, e ao longo dessa estrada sozinho não estou. E ao olhar para trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos para reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Nova história. Amém, amém, amém. Vamos orar, todos em pé? Pai eterno, queremos escrever nossa história com Jesus.
Queremos que cada pai, cada mãe escreva a história do seu filho, da sua filha, das suas crianças, antes delas crescerem. Pais e mães já estão escrevendo a história dos filhos, em nome de Jesus, determinando a salvação delas, abençoando-as, porque o nosso lar pertence ao Senhor Jesus. Bendito seja Deus pelas crianças que o Senhor colocou na vida de cada pai, cada mãe. Que o Senhor nos use como sendo Deus na vida delas. Guarda-nos, protege-nos, despede-nos com a tua bênção. Em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Fique com a paz de Jesus. Obrigada. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Levanta-te, Senhor, e salva-me e livra-me. Levanta-te, Senhor, e salva-me e livra-me. Escudo, minha glória, Tu és o Rei que dá vitória. Eu clamo, respondes do monte santo.